Eu sou a professora Tatiane Tereza, esse é o canal Tempo de História e vamos continuar nossa discussão sobre escravidão. Dentre várias características da escravidão que também merecem ser ressaltadas, é que a escravidão muitas vezes ela pode ser agrupada em duas formas diferentes: a escravidão rural e a escravidão urbana. A escravidão rural, como o próprio nome diz, seria aquela que aconteceria na zona rural, no campo, das grandes fazendas, que a gente está mais acostumado a ver em novelas de época, em seriados, em filmes. Como sabemos, a escravidão ela foi institucionalizada no Brasil para atender a demanda de mão de obra. Foi introduzido o trabalho compulsório, o trabalho forçado, não remunerado para o desenvolvimento de atividades econômicas que gerassem lucro dentro da política econômica mercantilista do Império Português. Assim, a escravidão foi utilizada nas principais atividades econômicas desenvolvidas pelos portugueses desde o Brasil colônia e até mesmo depois da emancipação política do Brasil, a independência do Brasil, a escravidão ela foi mantida, sendo amplamente utilizada nos engenhos de açúcar no Nordeste, por exemplo. Os escravizados trabalhavam nas várias etapas do beneficiamento do açúcar, desde as plantações dos canaviais, da colheita, nas moendas, nos tachos, na produção de aguardente e assim por diante. E com o declínio da produção da cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro e o descobrimento e a exploração de metais e pedras preciosas no interior do Brasil, na região das Minas Gerais, o trabalho escravo também foi utilizado na mineração. Desde a mineração nos rios, com a extração do ouro de aluvião, até o insalubre trabalho dentro das minas. E também foi utilizado nas fazendas de café no sudeste brasileiro, inicialmente no Vale do Paraíba e posteriormente seguindo para o estado de São Paulo. Apesar da escravidão assumir especificidades de acordo com essas atividades econômicas, de um modo geral, a escravidão rural ela está mais presente no inconsciente coletivo, que seria aquela escravidão onde o escravo vai para a lavoura, obrigado a trabalhar do nascer do sol até o pôr do sol, sob a vigilância de capatazes armados, e aqueles que se atrevessem a fugir seriam caçados, perseguidos e, se capturados, seriam severamente castigados. E como castigo havia, por exemplo, serem açoitados, presos a um tronco, ou ainda presos a uma estrutura de madeira pela cabeça, braços e pernas, onde ficariam na mesma posição por dias, e muitas vezes sem comida e sem bebida. Para os escravos fugitivos, geralmente era utilizada a galhardeira, uma estrutura de ferro com ganchos, aonde o escravo que tentasse novamente fugir, ele ficaria preso nos galhos. Outro tipo de castigo também era a máscara de Flandres, que era uma máscara de ferro, que além de dificultar a visão e a respiração, também impedia que esses escravos bebessem e comessem, e também era muito utilizado para escravizados que acabavam se tornando alcoólatras e assim eles não conseguiriam se embriagar. Além de outros tipos de tortura, como por exemplo se cortar o tendão de Aquiles para que o escravo não conseguisse ter agilidade para poder fugir. E também é importante lembrar dos abusos, não só psicológicos, mas também os abusos físicos, como o fato de boa parte da miscigenação tão celebrada, que é um traço da sociedade brasileira atual, ela se produziu por conta de estupros, gerando crianças pardas ou, como diziam, mulatas. E dentro dessa estrutura da escravidão, muitas vezes capatazes de fazendas, feitores, capitães do mato eram negros, ou pardos e mulatos, assim como os escravizados. E como explicar isso? É interessante a gente pensar que dentro dessa estrutura da escravização, entre aqueles entendidos como negros, havia uma certa hierarquização, como por exemplo entre os chamados pretos e crioulos. E dentro desse vocabulário da escravidão, existem outros termos também bastante utilizados, além de pretos e crioulos, como cativos, como eu já disse, mulatos, forros, libertos e pretos livres. Por exemplo, se um escravo fugisse, era muito comum o seu dono
fazer um cartaz ou colocar um anúncio no jornal, que poderia dizer assim: fugiu da fazenda Esperança o cativo João, pardo de estatura mediana. Se oferece recompensa para quem der notícias do seu paradeiro. Ou também era comum nos jornais de época anúncios de compra e venda de escravos, como por exemplo, vendo escravo crioulo, bonita peça, sabe um ofício e ofereço um bom preço. O que quer dizer esses termos? Cativo seria o mesmo que escravo, uma pessoa que vive em cativeiro, que não tem liberdade. E, curiosamente, os escravos eles não poderiam usar sapatos, então em fotografias ou pinturas, imagens de época, por vezes a gente consegue entender, identificar quem seria escravo por não calçar sapatos. Preto era o africano, ou seja, um negro estrangeiro, diferente de preto da terra ou negro da terra, que era um termo utilizado principalmente no início da colonização para os indígenas. Já crioulo era o descendente de africano que nasceu no Brasil. E é interessante a gente tomar cuidado com esse termo, que ele também é utilizado na colonização da América Espanhola. A ideia principal é parecida, no sentido de que nasceu na América. Só que, quando a gente fala de América Portuguesa, o crioulo é um indivíduo negro, um filho, um descendente de africano que nasceu no Brasil, que nasceu na América. Já no contexto da América Espanhola, o crioulo é um indivíduo branco, porque é filho, descendente de espanhol que nasceu na América. E a grafia também é diferente. Crioulo no Brasil com U, crioulo na América Espanhola com 2 L's. E aqui a gente tem uma característica marcante dessa hierarquização do mundo da escravidão. Embora os indivíduos negros, de uma maneira geral, estivessem na base da pirâmide social, os crioulos estavam no nível acima dos pretos africanos. Por quê? Sendo os crioulos descendentes de africanos que teriam nascido no Brasil, isso poderia significar que eles estariam mais próximos da cultura do colonizador, como, por exemplo, poderiam dominar, poderiam saber o português e já teriam nascido inseridos naquela estrutura de dominação. Dessa forma, os crioulos eram preferidos para serviços domésticos, para trabalharem dentro da casa grande, mais próximo da família do dono dos escravos, por exemplo. E apesar de terem a mesma cor de pele que os escravizados, esses crioulos muitas vezes eram utilizados para desempenhar funções contra os outros negros escravizados. E como explicar tudo isso? A gente deve pensar que dentro dessa estrutura existem várias nuances, como o fato dos crioulos não se reconhecerem enquanto irmãos de cor dos africanos escravizados, ou ainda como uma forma desses crioulos sobreviverem ou terem uma vida um pouco menos pesada do que o destino dos escravizados, assim se submetendo à execução dessas tarefas, como uma forma de fugirem ao tratamento infligido aos africanos escravizados, dentro dessa estrutura de um mundo escravista. E é importante a gente pensar que esse mundo da escravidão não oferecia aos negros, de um modo geral, melhores alternativas de uma vida mais digna, como no caso dos capatazes, feitores e capitães do mato. E um outro termo muito presente nesse vocabulário da escravidão é o termo mulato. Mulato eram os pardos, os indivíduos resultantes da miscigenação entre brancos e negros. E por que o termo mulato? O termo mulato nasce como um termo pejorativo que tem a sua origem no termo mula, ou seja, igualava a mistura de brancos e negros à mistura de animais de espécies diferentes. Mulato vem de mula. Mula é um animal híbrido nascido do jumento com a égua. E dessa união surge um animal estéril. Tanto o burro quanto a mula, o burro não desenvolve espermatozoides, enquanto a mula não desenvolve óvulos. Ou seja, eles não geram filhotes. Isso significa que se entendia que brancos e negros eram de raças diferentes. E por isso, dessa união nasceria um mulato. E aqui é importante ressaltar que
O uso do termo raça para seres humanos é completamente equivocado. As diferenças que os seres humanos trazem não constituem raças diferentes. A raça é uma só, a raça humana. As diferenças fisionômicas, de textura de cabelo, coloração de pele, traços, nariz, boca, não nos faz geneticamente diferentes ao ponto de constituirmos raças diferentes ou espécies diferentes. Somos de uma mesma raça, a raça humana. Tanto que a união de brancos e negros geram crianças perfeitamente saudáveis, obviamente reunindo características tanto do pai quanto da mãe, porém perfeitas. Um outro exemplo que nos faz pensar a respeito da mesma raça humana é quando uma pessoa, por exemplo, necessita de transfusão de sangue. O critério para receber a doação de sangue não vai ser a coloração da pele, e sim o tipo sanguíneo, A, B, AB ou O, e o fator, RH, positivo ou negativo. Outros termos também utilizados na escravidão era forro e liberto, que eram aqueles que obtinham a sua carta de alforria, um documento que declarava que aquele indivíduo tinha a propriedade da sua liberdade. E um outro termo de pretos ou negros livres, que não eram tão livres assim, surge a partir do momento que a proibição do tráfico, por conta da pressão da Inglaterra, em 1831 se proibiu o tráfico, porém o tráfico ilegal de escravizados ele permaneceu. Ou seja, aquela carga humana contrabandeada era ilegal. Teoricamente, então, aqueles indivíduos eles seriam considerados livres. Porém, na prática, eles ficavam sob a tutela do Estado, que poderiam utilizar os seus trabalhos em obras públicas ou até mesmo arrendá-los para terceiros. Bem, eu ainda não terminei. Eu vou continuar a discutir os conceitos e considerações a respeito da escravidão. E siga a gente no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Até o próximo vídeo.